Oi, oi, como vai? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Leiciane Marinho e no vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito interessante, que é as principais dificuldades que os brasileiros enfrentam aqui no México. Se esse assunto te interessa, fique aqui comigo porque eu vou falar sobre os 4 principais problemas que o brasileiro enfrenta morando aqui no México, e a quarta é a principal de todas. Então, quer conhecer todas elas? Fica aqui comigo, mas antes não esqueça de deixar o seu like para ajudar na divulgação do vídeo, se inscreve aqui no canal para fazer parte da nossa família, ative o sininho para não perder nada do que rolar por aqui e me siga lá no Instagram, @LeicianeMarinho. E é isso, pessoal, vamos logo iniciar o vídeo de hoje. Há quem pense que sair do Brasil vai resolver 100% dos problemas, mas na verdade nós vamos trocar uns problemas por outros problemas. Não existe vida perfeita em lugar nenhum, nem no Brasil e nem fora do Brasil. Não importa o país que você vá, sempre vai existir o lado bom e o lado não tão bom de morar naquele lugar. Já tem bastante vídeo aqui no canal falando sobre a vida aqui no México, curiosidades, coisas boas, coisas não tão boas. Então, hoje eu quero comentar sobre as 4 principais dificuldades que nós brasileiros enfrentamos quando chegamos aqui no Brasil. E eu quero já iniciar com a primeira dificuldade, que é, com certeza, o idioma. Gente, mesmo que você tenha feito cursos de espanhol aí no Brasil, que na verdade eu acho que a maioria das pessoas não tem esse interesse tanto em aprender espanhol quanto o inglês, por exemplo, que é uma língua muito divulgada, assim como essencial, que todo mundo precisa aprender a falar inglês. Isso não acontece com o espanhol, né? A gente não tem aquele interesse pelo espanhol despertado ali desde o início, como acontece com o inglês muitas vezes, né? Mas até para pessoas que fazem o curso de espanhol, quando chega aqui enfrenta um pouquinho de dificuldade. Imagine as pessoas que não fazem. O espanhol ele não é tão parecido com o português como muita gente pensa, né, acha. Então, quando a gente chega aqui no México, a primeira dificuldade é o espanhol, até porque por achar que são idiomas muito parecidos, a gente não se preocupa tanto assim em estudar o idioma e aprender de verdade assim antes de vir. Então, quando a gente chega aqui, a gente descobre que tudo que a gente achou que sabia, a gente não sabia. Então, começa a dificuldade. Eu mesmo passei por isso e olhe que antes de vir para o México eu estudei bastante, tá? Mas foi depois que eu cheguei aqui mesmo que eu fui aprender o espanhol de verdade, gente. Foi ali apanhando mesmo no dia a dia que eu fui aprender. Então, a primeira dificuldade do brasileiro quando chega aqui no México é o espanhol, é o idioma. Segunda dificuldade que nós brasileiros enfrentamos morando aqui no México é encontrar serviços como cabeleireiro, manicure, pedicure, sabe? Esse tipo de serviço, principalmente ligado ali com a beleza, né? A gente não encontra profissionais e serviços iguais aos serviços que a gente encontra no Brasil. Gente, manicure, pedicure, cabeleireiro no geral, brasileiros são disputadíssimos aqui no México. E não é só pelos brasileiros não, pelos próprios mexicanos. Tanto que quando tem um salão de beleza que tem profissionais brasileiros, eles usam isso para divulgar o lugar e o serviço deles, sabe? Eles falam, olha, os nossos produtos são brasileiros, nós temos profissionais brasileiros. Então, os profissionais da área da beleza que trabalham aqui no México, eles têm muitas oportunidades e ficam até famosos, tá? Dependendo assim da competência, né, deles, eles conseguem muitos clientes e se dão super bem, porque é muito difícil a gente conseguir encontrar serviços igual os nossos aí no Brasil, né? Assim que eu cheguei aqui no México, eu lembro que eu fui procurar serviços de manicure, né, pra fazer as unhas.
E, gente, pasmem, a mesma coisa que eu faço nas minhas unhas em casa, assim, foi o resultado que eu consegui no salão, um salão mexicano aqui mesmo, com profissionais mexicanos. Sabe? Um serviço assim que não tem nada a ver com o nosso. Não é que seja mal feito, sabe? Mas nós estamos acostumados com um tipo de resultado que a gente não tem aqui com questão de manicure. Não é só eu que falo isso não, tá, gente? Praticamente toda brasileira tem esse mesmo pensamento, porque é difícil encontrar uma manicure, uma pedicure que faça nossa unha igual aí no Brasil. Então valorizem a sua manicure aí, gente, por favor. E fora, gente, que os serviços aqui de manicure eu pelo menos acho caríssimo, né? Porque eu já paguei 400 pesos pra fazerem a minha unha. 400 pesos tá o quê? Quase 100 reais, gente, pra fazer a unha. E eu consegui um resultado que eu facilmente conseguiria fazer em casa. Então eu até parei de ir, sabe? Porque eu fiquei pensando, nossa, pra fazer a unha e deixar ela do jeito que eu faço em casa, então eu vou fazer em casa mesmo, né? Enfim, é bem difícil nós encontrarmos serviços e profissionais dessas áreas que eu comentei aqui com vocês. Tem bastante brasileiros que trabalham nessa área aqui e eles têm bastante clientes, olha. Outra dificuldade que nós temos aqui no México é de encontrar produtos brasileiros, né? Serviços é difícil de encontrar e produtos também, aqueles industrializados mesmo, tipo tapioca, cuscuz, os refrigerantes Guaraná, até que tem, sabe? Mas é artigo de luxo aqui. Farinha, farofa, os biscoitos, sabe? Aquele biscoito passatempo, as barras assim de chocolate, Garoto, ou as outras que são famosas aí no Brasil. A gente quase não encontra aqui. Tanto que tem brasileiros que se dedicam a vender, trabalhar com produtos brasileiros aqui. E pasma, gente, são caríssimos os produtos. Além da gente não conseguir encontrar em qualquer lugar. Quando a gente encontra, a gente precisa pagar bem caro pra ter esses produtos em casa, né? Tipo, aqui na minha cidade é raríssimo encontrar nos supermercados, mas de vez em quando eu consigo encontrar. Tipo, eu já encontrei aqui tapioca, né? E a farinha, a farofa, né? Aquela farofa preparada. E eu chego a pagar por meio quilo de farinha ali em torno de 100 pesos, 120 pesos. Eu acho que dá o quê? Uns 30, 40 reais. E tá meio salgadinho, viu? Mas assim, a gente não consegue encontrar muitos produtos brasileiros aqui não. Com exceção da cidade do México, que tem mais brasileiros que se dedicam a fazer esse tipo de trabalho, né? De vendas. E aí eles se encarregam de fazer as entregas, então por lá é mais fácil. Mas no restante do país, dificílimo. E a quarta coisa, gente, a quarta dificuldade que o brasileiro enfrenta, eu acho que é a maior de todas, que é conseguir trabalho tendo residência temporal. E por que eu falo isso, né? Quando o brasileiro chega aqui com a residência e tira a residência temporal dele, né? A permissão de morar aqui temporariamente, né? Ele não está de forma ilegal, está legalmente no país, mas ele não tem permissão para trabalhar. Esse tipo de residência, que é a residência temporal, geralmente por vínculo familiar, ele é um visto que não nos permite trabalhar. A gente precisa esperar passar um período de 2 anos morando aqui no país para poder pedir a nossa residência permanente, e só assim, com residência permanente, é que a gente consegue trabalhar. Isso porque com a residência permanente nós conseguimos tirar todos os documentos que são exigidos aqui, né, pra gente trabalhar. E enfim, a residência permanente é a nossa própria permissão para trabalhar. Não existe assim na carteira, né, de residente permanente, não existe nada escrito que a gente vai ter permissão para trabalhar a partir daquele momento, mas fica subentendido que quem tem a residência permanente já pode conseguir um emprego de maneira formal. Antes disso, não tem como trabalhar legalmente.
E o que acontece é que muitos brasileiros que estão ainda com a residência temporal se arriscam, né, a conseguir trabalho, fazer qualquer tipo de trabalho, mas não é considerado trabalho legal. E o risco é que, se a imigração pegar, surpreender esse brasileiro trabalhando, ele pode ser deportado do país. Então é uma situação bem complicada, e eu acho que a principal dificuldade do brasileiro aqui. Eu acho até meio sem lógica, sabe, essa exigência aqui, porque não existe isso, gente. Se nós estamos aqui, se nós estamos com residência, independente de ser temporal ou permanente, a gente vai precisar trabalhar, né? Da onde que a gente vai tirar a nossa subsistência, enfim, conseguir renda, né, para se manter, se não for trabalhando. Então aqui não pode trabalhar com residência temporal, precisa esperar 2 anos para poder tirar a permanente e aí sim conseguir trabalhar de forma legal. Enquanto isso, o brasileiro precisa estar sendo sustentado, né, por outra pessoa, pelo esposo, um familiar. Enfim, não pode trabalhar tendo residência temporal. Nós passamos um período morando no Brasil no início do nosso casamento, ali por 1 ano mais ou menos. E quando nós chegamos, nós fomos providenciar os documentos para o meu marido poder morar no Brasil. E super rápido que foi o processo, demorou de 2 a 3 meses no máximo. E ele recebeu uma carteirinha de residente que valia por 9 anos. E aí já vinha incluído permissão para ele trabalhar. Inclusive ele conseguiu tirar todos os documentos brasileiros, inclusive carteira de trabalho, gente. Porque é a coisa mais lógica. Se você vai morar no país, é claro que você vai precisar trabalhar. Mas aqui no Brasil, essa lógica, né, não funciona. E as coisas são bem complicadas para o brasileiro que consegue a residência temporal aqui, né? Porque todo brasileiro vai ter que tirar primeiro a residência temporal e depois a permanente. Então não tem para onde correr. Então a gente passa esse período de 2 anos impedido de trabalhar legalmente. Então isso é muito chato, e eu acho que é a maior de todas as dificuldades que o brasileiro enfrenta quando chega aqui no México. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessas dificuldades, né, desses 4 itens que eu citei? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, que eu quero saber a opinião de vocês, né? E se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, sugestão, escrevam aqui embaixo também, que como sempre eu estou acompanhando tudo que vocês escrevem por aqui. Muito obrigada pela companhia de todos vocês. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!